Você ora deitado e depois se sente culpado? Talvez pareça uma pergunta simples, até engraçada, mas ela revela um dilema espiritual profundo. Muitos cristãos sinceros se perguntam: será que Deus ouve minhas orações se eu não estiver ajoelhado? Como se o Criador do universo fosse mais sensível à posição do corpo do que à intenção do coração. Hoje, na sala 777, vamos descobrir o que realmente a Bíblia ensina sobre a postura da oração. Entre reverência e ritualismo, o que Deus vê quando olhamos para o céu, mesmo deitados. Ao longo da história, a tradição cristã valorizou gestos visíveis: joelhos dobrados, mãos postas, cabeça inclinada. Eles têm seu valor, simbolizam humildade, dependência, entrega. Jesus mesmo se ajoelhou no Getsêmani, Lucas 22:41. Muitos profetas e reis também se prostraram diante de Deus, mas o perigo está em transformar um símbolo de fé em uma regra espiritual. A oração não é um ritual de forma, é uma relação viva com o Criador. E a Bíblia mostra isso com clareza. Salmo 63:6 diz: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Davi escreve isso no deserto de Judá. Cansado, talvez escondido, talvez perseguido. Sem templo, sem assembleia, sem posição perfeita. Apenas um homem e o seu Deus. Deitado ele ora, não por preguiça, mas por necessidade. Não por conforto, mas por comunhão. E o Senhor o ouve. Esse mesmo padrão se repete. Salmo 4:4 diz: meditai no vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Daniel orou de joelhos, mas o foco não era a postura, era a fidelidade. Paulo escreveu: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. E orar sem cessar inclui estar de pé, sentado, andando ou deitado, porque Deus não mede a direção do corpo, mede a direção do coração. Para Davi, as madrugadas eram encontros com Deus. As vigílias da noite se tornavam o seu santuário. Orar deitado, então, não é sinal de desleixo espiritual, mas a confissão de uma alma que ainda busca a presença, mesmo no cansaço. Ali não há plateia, não há performance, só o sussurro de alguém que ainda crê. A cama pode ser o altar, a escuridão pode ser o templo, e o silêncio pode ser a oração mais sincera. O escritor C.S. Lewis refletiu muito sobre isso. Em suas cartas a Malcolm, ele admite: às vezes oro deitado na cama e me sinto culpado por não estar ajoelhado, mas em outras, ajoelho-me e percebo que minha mente está a quilômetros de Deus. Lewis entendeu o que tantos ainda não perceberam: a autenticidade vale mais do que a formalidade. Ele não desprezava o ato de ajoelhar-se, mas alertava contra transformar a reverência em vaidade espiritual. O corpo pode ajudar a alma a orar, mas não pode substituí-la. Há momentos em que o corpo está fraco, mas o espírito ainda deseja falar com o Pai. Deus não busca performances diante do trono, ele busca verdade no íntimo. Lewis escreveu: a oração não muda Deus, ela nos muda, e se não somos sinceros, não somos transformados. A oração feita deitado não é inferior se for verdadeira. Uma oração simples, cansada, mas honesta, vale mais que 1000 repetições perfeitas e vazias. Deus não rejeita o fraco, ele se aproxima do quebrantado, e às vezes, orar deitado é o ato mais humilde que existe, porque é quando dizemos: Pai, estou cansado, mas ainda estou aqui. Muitos cristãos vivem sob o peso da oração ideal, como se houvesse uma posição certa, uma luz certa, um cenário certo. Mas Deus não é um juiz de etiqueta espiritual. Ele é Pai. E o Pai está presente a qualquer hora, em qualquer lugar, inclusive quando você está deitado, tentando encontrar paz antes de dormir. Jesus disse à samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. O espírito não se prende a gestos, e a verdade do coração vale mais do que qualquer ritual. Quando me deito, lembro-me de ti. Salmo 63:6. Quantas vezes você já orou cansado, sem força para falar tudo? Talvez tenha adormecido no meio da oração, mas saiba, Deus ouviu. A cama pode se tornar o altar da sinceridade,
onde a alma respira a presença do Criador. O teólogo Thomas Watson dizia: a oração é o fôlego da alma, e o fôlego não depende de gestos, mas de vida. Se sua alma respira por Deus antes de dormir, isso já é oração. Há quem não possa mais se ajoelhar, quem ora em silêncio, quem fala com lágrimas, mas todos esses são ouvidos. Ana orou sem voz. 1 Samuel 1:13. Jonas orou no ventre do peixe. Jonas 2. Paulo orou preso. João orou exilado. Davi orou no deserto. E você? Ora no seu quarto. Deus não mede o local. Deus vê o coração. Lewis dizia: as melhores orações são aquelas que não conseguimos articular. Às vezes, é deitado que deixamos cair as máscaras. Ali não há plateia, há intimidade. E é ali que Deus fala mais forte. Não espere o momento ideal. Ore com o que você tem. Ore como está. Ore onde estiver. Antes de dormir, apague as luzes e diga em silêncio: Pai, estou aqui. E se adormecer orando, saiba, você adormeceu nos braços de Deus. Não se culpe por orar deitado. O Senhor ouve quem ora em espírito e em verdade, não quem acerta a postura. Davi orou deitado. Lewis orou deitado. E Deus se agradou disso. Que a sua cama seja também seu altar. Que as vigílias da noite sejam seus momentos de encontro com o Pai. E que o descanso do corpo se torne o descanso da alma. Você acabou de visitar a sala 777, onde mistérios, histórias e revelações ganham vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e olhe o material que deixei na descrição. Ele vai te ajudar a ir ainda mais fundo nessa jornada. Shalom.